paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano e, se Deus permitir, no dia 31 de dezembro, nós teremos finalizado a leitura de toda a Bíblia. E hoje nós vamos ler o dia 23 de janeiro e estes são os textos que nós leremos nesta data. Gênesis capítulo 46, versículo 1, até Gênesis 47, versículo 31. Depois vamos a Mateus capítulo 15, versículos de 1 até o 28. Depois nós vamos no Salmo de número 19. Salmo 19, versículo 1 até o 14. E depois Provérbio capítulo 4, versículos de 14 ao 19. Esses textos, a referência deles estão aparecendo aqui na imagem desse vídeo e você também pode encontrá-los lá na nossa rede social no Instagram. O link para você acessar o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, bem como o link também do nosso grupo lá no Telegram, onde a gente publica essas leituras, a imagem e também outros materiais relacionados à leitura bíblica. E nós queremos convidar você a participar dessas redes sociais e também aqui do nosso canal, se inscrevendo aqui embaixo, acionando o sininho de todas as notificações para que você receba do YouTube o aviso quando a gente postar. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e venha fazer parte da nossa família. Que Deus abençoe a nossa leitura e que ela seja uma bênção para o seu coração e que você seja alimentado neste momento pela eterna palavra de Deus, que diz assim: Gênesis capítulo 46, versículo 1. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, durante a noite. Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá, embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gad foram Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi,
e Berias. A irmã deles se chamavam Sera. Os filhos de Berias foram Éber e Maquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. Os filhos de Dan foram Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, Jacó teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informação sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a minha família de meu pai, chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanho de gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhes disserem isso, ele permitirá que vocês vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. José foi ver Faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região, por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre ele homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o Faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou a Faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Manassés, e os acomodou ali, conforme o Faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai
e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais ao povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro de Faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante de seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais. Eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José, em troca do alimento. José lhes forneceu mantimento para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhes pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além do nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos de Faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, a fim de que a terra não fique vazia e desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser de propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do Faraó uma porção regular de mantimento, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para Faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 de toda a colheita será do Faraó. Fique com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao Faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertencem ao Faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues a Faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, viveu mais 17 anos, portanto, viveu ao todo 147 anos. Poxa vida, Jacó, 147 anos, hein? Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a esse último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor pede. Jure que o fará, insistiu Jacó. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Olha só. Agora nós vamos a Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 28, que dizem assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los,
Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinaram ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminaram com as palavras que saem dela. Então, os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Respondeu Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras que vêm do coração, é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contamina. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem migalhas que lhe caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E, no mesmo instante, a filha dela foi curada. Livro dos Salmos, Salmo de número 19, versículo 1 até o 14, dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a alma. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas.
Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Esta é a palavra de Deus para este dia 23 de janeiro. E em nome de Jesus, que ela faça uma grande obra no meu coração e no seu coração. Que possamos tirar uma porção dela e praticar nesse dia. E que essa prática produza muitos frutos para esta vida e muitos frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de nos seguir lá no Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura.